Como ser aprovado na entrevista. Eu sou Bruno Barros e esse vídeo é sobre isso. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero falar o seguinte. Isso aqui não é aquelas frasezinhas prontas de não sei o que, esse mimimi que tem aí na internet, de que para você passar na entrevista, você tem que dizer que é criativo, automático, tem horário, gosta de trabalhar em equipe, e papapá, esse monte de mentira deslavada que candidato conta e que a internet instrui a galera a contar em entrevista de emprego, que é tudo conversa fiada. Então, antes de começar é o seguinte, isso aqui não é conversa fiada, não é resposta pronta, não é nada disso. O que eu vou falar aqui é o seguinte, um jeito de você ser aprovado na entrevista sendo um profissional diferenciado. E sem ficar olhando frasezinha igual, frasezinha decorada e com coisa na mão, cola na mão, nada disso não, tá? Se você não sabe o que eu tô falando do conceito de profissional diferenciado, dá uma olhada aí nos outros vídeos que você vai entender. Eu venho falando já sobre como o currículo ser diferente, como abordagem diferente, e-mail diferente, rede social. Eu já venho falando sobre vários assuntos sobre isso. E esse vídeo da entrevista é o que mais as pessoas me pediram. E se você olhar aí no Google ou no YouTube, tem zilhões, bilhões de coisas de resultados sobre como passar na entrevista. E eu não vi nenhum que falou a verdade para a pessoa que está aí querendo aprender. Então nesse aqui eu vou falar a verdade. Atenção! Se você ficar com decoreba, com conversinha fiada, com essa coisa, você vai ser reprovado logo de cara. Quer dizer, se você for com decoreba, com esse monte de coisa, nem chamado você vai ser, tá? Então, olha os outros vídeos aí de um jeito de você se diferenciar, porque esse tipo de entrevista é uma entrevista diferenciada. Presta atenção. Você já olhou os outros vídeos, já fez tudo que eu falei ali. O resumo, as suas características, diferenciou o currículo, melhorou a rede social. Cara, você fez tudo aquilo que eu já disse para fazer. E a última etapa ali foi o dossiê da empresa. Das empresas, tudo que bonitinho, o que a empresa faz, papapá. Beleza, você chegou cara a cara com a pessoa para conversar. Primeiro, roupa adequada. Olha, dá uma olhadinha nesse monte de baboseira que tem na internet aí, que alguma coisa positiva você vai pegar. Por exemplo, não chega atrasado, não sei o que, não usa maquiagem muito forte pra mulher, pra homem, não usa roupa não sei o que, isso aí você vai ver nesses vídeos normais. Segue essa parte padrão de lá e aqui você vai entender como você vai se diferenciar. Você, depois que você viu esses pré-requisitos aí nesses vídeos normaizinhos aí da internet, você vai pegar e vai mostrar o seu resumo pro empregador. Você vai se posicionar ali como o especialista em determinado assunto. Você vai falar o seguinte, olha, eu levantei todas as informações na empresa, assim como eu falei no inbox, eu até mandei um e-mail para vocês, eu liguei aqui ontem para falar sobre isso. E ó, essas foram aqui as informações que eu levantei. Eu queria que você dissesse para mim se faz sentido o que eu escrevi aqui. Ó, eu tentei me preocupar como que vocês ganham dinheiro, como que vocês vendem. E eu tentei encontrar uma maneira de ajudar essas vendas a crescerem. Ou, ó, eu descobri aqui que vocês têm muito desperdício com determinado produto. E eu quero contribuir para que você baixe esse desperdício. Então você já vai se apresentar nessa entrevista como uma possível solução para esse problema. E não com esse blá 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 que gente fica contando por aí. Você vai se posicionar como isso e ali não vai ser mais uma entrevista de emprego. Isso ali vai ser uma conversa profissional, de profissional para profissional, de problema para solução. E dentro dessa entrevista você questiona. Eu vou fazer depois um vídeo só sobre perguntas da entrevista. Que coisas que você perguntar, anota aí. O segredo não está na resposta. O segredo está na pergunta. Se você faz a pergunta certa, você tem a resposta certa. Se você faz a pergunta errada, você tem a resposta errada. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre perguntas. Mas se você já começar a entrevista dessa maneira, desde que você cumpriu os requisitos básicos, roupa adequada, horário, esse mimimi, você já se posiciona diferente. O entrevistador, ele não está falando com uma pessoa qualquer, com um homem qualquer ou com uma mulher qualquer. Ele está falando com uma pessoa que sabe do assunto, ele entende o que ele está dizendo. E ele sabe o que ele está fazendo ali. Isso tem muito valor agregado. Isso aumenta muito a tua chance de conseguir um salário maior, de conseguir melhores negociações, que depois eu também vou fazer um vídeo só sobre como negociar isso. Para você não ganhar menos do que você merece. E também para você não custar mais do que você deveria. Senão a empresa te corta ou nem te contrata. Então, esse vídeo aqui é só sobre entrevista. Começa a entrevista,
falando do resumo, daquilo que você entendeu, daquilo que você faz, como que você vai ser a solução. Questiona quais são os problemas e tal. Depois no outro vídeo você vai ver os questionamentos. Mas na entrevista, entenda como um bate-papo profissional. Não entenda como uma avaliação, eu estou sendo avaliado, eu estou sendo avaliada. Tire isso da cabeça. Se você é um profissional de verdade, se você se preparou, se você é especialista em alguma coisa, você não está sendo avaliado em nada. Você está sendo avaliado e avaliando. As balanças são iguais para pessoas iguais. Então, a única dica que eu posso te dar para passar na entrevista é: se apresente como sendo uma solução. Isso só vem através de estudo e trabalho. E aí, nesse momento, você consegue descobrir outros problemas, você consegue descobrir coisas que a internet não falou, que as suas pesquisas não mostraram. E aí você consegue agregar mais a essa empresa, a essa conversa, a esse recrutador, e a sua chance de ser contratado ou contratada, ela explode. Porque ninguém faz isso, tá? Então, se você estava esperando nesse vídeo um roteiro, ou não sei o quê, ou palavras decoradas, palavras, eu já vi ali, palavras matadoras na entrevista, palavras que vai fazer você arrumar emprego, isso é conversa fiada. As pessoas são diferentes, têm demandas diferentes, têm conhecimentos diferentes. Esse negócio de padronizar as pessoas, que a escola já faz, é ridículo. Não cai nesse jogo de decorar a palavra... eu sou comprometido, eu sei trabalhar em equipe, eu sei não sei o quê. Para com isso, é conversinha fiada, mimimi. Fala de fato como é que você pode contribuir para aquele negócio prosperar. Fala de fato como é que o seu intelecto, o teu talento vai ajudar a empresa a crescer, vai ajudar ela a diminuir despesa, vai ajudar a alavancar os negócios. É isso que vai fazer você ser aprovado numa entrevista. Você ser um intraempreendedor, pensar com a cabeça de dono. E tem uma sacada disso. Você pensando com a cabeça de dono, existe uma grande chance de um dia você se tornar ou o dono dessa empresa ou o dono da sua própria empresa. Então aqui não tem conversinha fiada de entrevista padronizada, não. Aqui tem que ser diferente. Você já sabe da minha missão. 27 milhões de pessoas desempregadas, eu quero ajudar só 1% delas a conseguir trabalho. E até 31 de dezembro é só sobre isso que eu vou falar em todas as minhas redes sociais. Um abraço e vamos pra cima.